Bom, então vamos resolver essa questão de Química do vestibular da FUVEST 2022, questão 68. Então ele diz, a produção do vidro tem por base a modificação da estrutura cristalina do quartzo, que é o SiO2, por meio do seu aquecimento e da adição de óxidos alcalinos, dentre eles o Na2O. Esse processo adiciona cátion sódio à estrutura do quartzo, tornando-a amorfa. Alguns vidros, como os utilizados em telas de smartphones, passam ainda por processo de troca iônica, para aumentar a resistência e quedas e riscos. Para isso, o vidro é banhado em uma solução salina contendo íons potássio. Dessa forma, o potássio substitui o sódio na estrutura, sem que o volume do vidro se altere. Aí ele pergunta para a gente, com base nessas informações, é correto afirmar que os íons potássio... Bom, então vamos analisar aqui a tabela periódica que ele forneceu aqui para a gente. A gente tem que lembrar o quê? Que na tabela periódica, o raio dos elementos ele cresce de cima para baixo, nas famílias, e da direita para a esquerda, nos períodos. Tá? Se a gente olhar aqui, o sódio ele está no terceiro período. O potássio está no quarto período. Então a gente pode tirar a seguinte correlação, que o potássio ele é maior, ele tem um raio atômico maior do que o sódio. Por quê? Porque o potássio está no quarto período. O sódio está no terceiro período. Então o raio do potássio ele é maior do que o sódio. Agora se a gente tirar um elétron dos dois, então vai ficar potássio e Na+, o potássio vai continuar sendo maior, porque você retirou um elétron de cada um desses íons. Então, manteve essa proporção. O íon potássio ele é maior do que o sódio, o íon sódio. Então, vamos chegar na melhor alternativa aqui. Então, ele fala, com base nessas informações, é correto afirmar que os íons potássio, são maiores que o íon sódio? Verdadeiro, a gente já viu aqui, que o íon potássio ele é maior do que o íon sódio. Dessa forma, a estrutura torna-se mais preenchida, porque você está trocando o sódio pelo potássio, o potássio ele é maior. Então a estrutura vai ficar mais preenchida e mais resistente ao choque físico. Sim, verdadeiro. Então a resposta para essa questão vai ser a alternativa A. Vamos olhar as demais alternativas. A B. Por que não pode ser? Então ele diz aqui, com base nessas informações, é correto afirmar que os íons potássio são mais resistentes ao choque físico do que os íons sódio. Então ele está falando que o íon sódio ele é mais resistente ao choque físico do que os íons sódio? Não, ele está falando do vidro. O vidro tratado com os íons potássio, eles são mais resistentes, os vidros. Mas só que os íons não. Então, por isso que a alternativa B não pode ser. Então, a gente já elimina a alternativa B. Alternativa C. Ele falou, os íons potássio são menores que os íons sódio? É falso. A gente viu aqui, que o íon potássio ele é maior do que o íon sódio. Então, a alternativa C também não pode ser. Alternativa D. Ele fala, os íons potássio fazem com que a estrutura do vidro deixe de ser amorfa quando substitui o íon sódio, tornando o vidro menos resistente ao choque físico. No enunciado da questão ele diz que é mais resistente ao choque físico. Então esse menos aqui que está errado. Então a alternativa D de dado não pode ser. E por fim a alternativa E. Então ele fala, os íons potássio têm o mesmo tamanho que o íon sódio, visto que ambos são metais alcalinos, permitindo sua completa substituição do vidro. Eles não possuem o mesmo tamanho. O íon potássio ele é maior do que o íon sódio. Então a alternativa E também não pode ser.
Então, alternativa correta, alternativa A. Valeu!